Quero cumprimentar a igreja nesta manhã com a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, que nos diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Que o Senhor enviou o seu Filho e Ele pagou esse preço por nós, Senhor, e a nossa fé, Senhor, ela está assim alicerçada em Ti, Pai. E a nossa fé, Senhor, ela não, Senhor, um poder da nossa mente, Pai, mas a nossa fé, ela está conectada, sim, Senhor, com a realidade da Tua palavra, Senhor. A nossa fé, sim, Senhor, ela torna possível, Senhor. Ela torna possível, Senhor, e faz com que nós enxerguemos as promessas, Pai. As promessas do Senhor se tornar realidade, Senhor. Independente, Senhor Jesus, da situação e do que aconteça, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, e nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do impossível, aleluia, em nome de Jesus. Já dei tantas voltas e os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em Tuas mãos, minha confiança. Meu Deus jamais falhou. A noite passará, Tudo se cumprirá. te louvarei mais outra vez. Jesus, Teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em Tuas mãos, minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A Tua promessa sempre estará de pé. Tu és
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou, jamais falhou, jamais falhou. Ele não muda, não muda, jamais falhou. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou, jamais falhou, jamais falhou. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda e não mudará, não mudará. Sua palavra cumprirá todo o propósito, todo o propósito. Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito.
talvez nesta manhã você esteja como Abraão, que estava, a Bíblia conta, naquele dia na sua tenda, e ele remoía no seu coração, nos seus pensamentos, as promessas de Deus. E estava muito difícil. Parecia algo completamente impossível. Mas naquele dia, a voz do Senhor veio para ele e disse: Abraão, sai da tenda. Sai da tenda e olhe para o céu. Abraão saiu da sua tenda. Daqui a pouquinho, aquele olhar vazio, disperso, começou a olhar para aquelas estrelas. E ele viu quão numerosos seriam seus filhos. Ele viu naquelas estrelas, o sinal da sua herança, da sua geração. Da sua geração, Ele não muda, Ele não mudará, Ele não mudará. Receba nesta manhã essa palavra do Senhor. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado neste dia, abençoado. Fique na presença do Senhor. Amém. Quero saudar a todos nessa manhã, cumprimentando com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente reunidos aqui para celebrarmos a Jesus, celebrarmos o reino de Deus nesse primeiro dia da semana. E o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração é que a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus ilumine a sua vida. Que você possa ser cheio cada momento, a cada segundo. Que você possa ter sensibilidade para perceber a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente diz, né? E às vezes é até uma forma de se expressar. E a gente diz, que Deus te abençoe. Que Deus te acompanhe, mas na verdade Ele está sempre conosco, 24 horas por dia, em cada minuto, em cada segundo, aonde quer que estejamos, Deus está conosco. É uma virtude dele, é uma característica dele, é uma qualidade dele, é quem Ele é. Então, na verdade, nós é que precisamos ter a sensibilidade suficiente para percebermos a presença dEle, a voz dEle, o toque dEle. Essa sensibilidade que nos ensina a percebê-lo. E perceber é perceber pelo Espírito. Nosso corpo físico, muitas vezes, tem reações diante da presença de Deus. A gente sente calor, a gente sente arrepios, a gente sente frio também algumas vezes. Mas nem sempre essas manifestações elas são manifestadas no nosso corpo. Muitas vezes sem sentir nada, sem perceber nada. Nós devemos ter a certeza e a convicção de que Ele está ali.
Então esse é o meu desejo, é isso que eu quero para você nessa semana, que você tenha certeza de que Ele está com você. Não só quando você está de olhos abertos, não só quando você está com a Bíblia na mão, não só quando você está orando, não só quando você está louvando, não. Quando você está dormindo, quando você está naquele sono profundo, o Senhor ali está também. Aonde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O toque amoroso de Deus está sobre a sua vida. Talvez Ele esteja segurando a sua mão agora. Talvez você esteja sentado no colo dEle agora. Talvez se você estender a mão para o lado, você não sinta nada. Mas talvez você possa estender a mão e senti-lo ali, sentado com você agora. Então que cada momento dessa semana que vai estar se iniciando, você possa perceber essa presença, ter essa sensibilidade de andar com Ele, ouvir a Ele, olhar para Ele. Para quê? Para sermos fortalecidos nele. E é isso que diz aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes nós lembramos de Efésios 10, capítulo 6 de Efésios, quando nós lembramos da armadura de Deus. E é importantíssimo, né? Tem ensinos maravilhosos sobre a armadura de Deus. Mas esse versículo, ele é fundamental. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Não é com Ele, é nele. E na força do seu poder. Então eu quero deixar essa palavra para você. Dizer que nós temos também ouvido tantas coisas sobre a primavera, a nova estação que está chegando, a estação da nossa vida. E é muito linda realmente a primavera. E a primavera é um tempo de semeadura, é um tempo de semear. Mas não adianta apenas semear. Nós precisamos semear aquela semente e nós precisamos regar aquela semente. Mesmo quando ela está lá embaixo da terra, mesmo que ela não tenha germinado ainda, ela precisa receber água. E muitas vezes na sua vida e na minha vida pode ser que você esteja nesse tempo. É um tempo de semeadura. E você olha e parece que não está acontecendo nada. Mas eu vou dizer para você que está acontecendo. Porque se nós semearmos vida, nós colheremos vida. Só não esqueça de regar. Porque se você não regar, essa semente que você não está enxergando ainda, ela vai morrer lá embaixo daquela terra. E a sua expectativa foi em vão, seus desejos foram em vão, as promessas foram em vão. Por quê? Porque não foi cuidada, a sua semente não foi cuidada. Então medite, fique com essa palavra e que essa porção dessa verdade das Escrituras possa fazer um sentido na sua vida durante essa semana, esses dias. Terça, quarta e quinta estamos nos reunindo aqui no templo. Os grupos Lar e Vida estão acontecendo aqui, enquanto não há liberação total para que haja cultos. Nós estamos nos reunindo aqui. Se você faz parte de algum grupo, você já está vindo. Se você está ouvindo esse vídeo e quiser participar, venha. Pode vir terça, quarta ou quinta, você vai ser recebido com amor, você vai ser muito bem acolhido no nosso meio. E pode ser terça, quarta ou quinta, a partir das 20 horas. Também, se você quiser fazer depósitos dos seus dízimos, ofertas, das suas doações, pode ser feito através da conta que nós temos no Bradesco. As informações vão estar sendo passadas aqui no vídeo. E você também pode estar fazendo em dinheiro, em espécie, colocando aqui também nas urnas que tem no nosso templo. Continuamos com as campanhas das cadeiras. Fale com o líder do grupo Lar e Vida e faça parte desse projeto. São lindas as cadeiras, elas já estão em fase de terminação. Eu creio que talvez em 10 dias, 15 dias elas já estejam aqui conosco. Mas não fique de fora não, faça parte e você vai ser abençoado também. Um beijo bem grande e nós vamos estar agora passando para o pastor. Meus irmãos, quero
saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, dizer da minha alegria de podermos estar através da palavra, tendo essa comunhão, tendo acesso a essa graça que é a revelação da sua palavra. Quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor e dizer que estamos vindo de semana a semana, estamos caminhando, estamos nos encontrando, indo em direção daquilo que Deus nos chamou para fazer neste tempo. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23 da palavra do Senhor, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu quero lhes falar nesta manhã que a confiança, ela atrai a fidelidade. E quando nós falamos em fé, nós estamos vendo coisas que elas nos separam, elas nos projetam em direção ao nosso inimigo de uma forma tão extraordinária, que muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus opera a sua justiça através da fé. Nós vemos que o Senhor, quando fala de fé, diz que pela fé somos salvos, pela fé somos guardados pelo poder de Deus, diz a palavra do Senhor. E esse texto que eu acabei de ler, que se refere ao nascimento de Moisés, e a palavra diz: pela fé Moisés, apenas nascido, ou seja, os pais de Moisés não ocultaram por medo a Moisés, o ocultaram pela fé. Ou seja, essa palavrinha de Hebreus que nos esclarece sobre o nascimento de Moisés, ela nos diz em que âmbito os pais de Moisés, Joquebed e Anrão, se moveram a respeito de Moisés. Nós vemos que naquele momento Israel estava já se constituía numa ameaça para os egípcios. Estava chegando o tempo de Deus trazer uma solução definitiva para a terra prometida. E nós vemos que nesse momento a Bíblia nos registra no capítulo 1 e 2 a situação que estava Israel com as parteiras. Em primeiro momento eles começaram a ter 2 tipos de medo à escravidão. Eles estavam com medo de que Israel não continuasse a ser escravos, porque eles viviam da escravidão que eles impunham a Israel. O pecado, o diabo, ele precisa ter frutos de escravidão, onde ele manifesta seu desígnio. E naquele momento a escravidão de Israel materializava de uma forma clara as ações do diabo. E nós vemos que outro assunto que preocupava o Egito era que o crescimento de Israel, das suas famílias, a fecundidade, a forma como eles já eram em torno de 600 mil, diz a palavra do Senhor, e que eles chegaram com 70 no Egito, 70 famílias, e nesse momento eram mais de 600 mil. E veja só que as ações que eles projetaram era aumentar a escravidão. Faraó sabe aumentar a escravidão para que você não pense, para que você não creia, para que aquilo esteja permanentemente nos seus olhos, dizendo: isso jamais vai sair. Eles aumentaram a escravidão, e Faraó fez isso propositalmente. Ele fez com uma estratégia clara. A escravidão, ela fala ao coração da pessoa dioturnamente que ela não haverá esperança. E o segundo aspecto da escravidão
era que aquele crescimento do povo de Deus estava trazendo uma ameaça para aquele povo. E nesse contexto, não é a Bíblia que nos diz, e Flávio Joséfo diz que Amrão, o pai de Moisés, ele recebe uma promessa a respeito do seu filho. E ele recebe só que as determinações de Faraó eram determinações muito fortes, eram determinações da morte da família que preservasse o sexo masculino naquele momento. Havia uma lei que dizia que quem preservasse o nascimento de um filho varão, morreria toda a família. Havia um vaticínio de morte sobre quem preservasse. Mas quando Pedro diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, nós entendemos o que aconteceu nesta situação com Moisés. Nós vemos que Moisés, primeira coisa, ele diz que ele foi guardado durante 3 meses. É a Bíblia que diz, pela fé, não foi apenas pelo amor que tinham pelo filho, não era pelo desejo de ter filho, não, pela fé eles o seguraram 3 meses dentro da sua casa, os esconderam Moisés. É diferente você esconder alguém pelo medo que você esconder alguém pela fé, você se jogar pela fé. E nós vemos aqui neste momento, meus irmãos, que quando nós examinamos fé, nós sabemos, capítulo 11 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a substância das coisas que não se veem. Agora eu imagine esses pais que tiveram acesso àquele filho e que durante 3 meses conviveram, e a palavra diz que ele era formoso, que ele era bonito, que ele era muito especial, aquela criança. E nós vemos que o aspecto da fé lhes deu um momento de desafiar as águas do Nilo. Aquele momento, aqueles 3 meses vivendo sobre a áurea da fé, olhando a criança, sabendo que não haviam possibilidades nenhuma daquilo mudar. Eu imagino que aqueles 3 meses eles jejuaram, oraram, buscaram, disseram: Senhor, vai haver uma nova lei de repente que você não vão poder criar nosso filho. Vai mudar algo nesta nação, você vai trazer alguém, você vai nos levar para outra nação, você vai providenciar uma passagem. Eu não sei o que passou na cabeça dos pais de Moisés, mas nós vemos o seguinte, que onde estava sendo gerada a vida de Moisés, a Bíblia nos diz que foi pela fé que eles fizeram isso. Ou seja, eles creram numa palavra que foi dada àquela família a respeito daquela criança. Foi dada uma família. Agora, onde estava a ameaça? A ameaça estava nas águas do rio Nilo, porque disse que toda criança do sexo masculino deveria ser jogada no Nilo pelos seus pais. Então, ali quando o diabo diz que seus pais deveriam se desfazer das crianças do sexo masculino nas águas do Nilo, ou seja, aquele que estava completando aquela morte se chamava as águas do Nilo. O ameaçador era quem estaria fazendo a obra da morte, eram as águas do Nilo. E naquele momento nós vemos que a fé ela nos descortina neste momento o nosso inimigo cara a cara. E nós vemos que tanto Joquebede como Amrão, eles, depois de 3 meses ser gerado aquela visão de fé, eles vão em direção àquilo que seria a morte dos filhos, aquilo que seria realmente aquele que executaria a morte de Moisés. A fé disse: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E naquele momento eles colocam seu filho dentro de um cesto e os colocam no meio dos juncos, onde embaixo a água do Nilo, que seria aquela que executaria aquela maldição, que executaria
aquele realmente o desfecho de Satanás fica nas mãos dele. E diz a palavra do Senhor que eles os deixaram no meio dos juncos. E Miriam, enquanto o podia ver, ficava observando o que estava acontecendo. Você entenda que o deixar dentro das margens do Nilo, sustentados embaixo, a água que era o grande executor daquela maldição, estava tocando naquele cesto de Moisés. E nós vemos que naquele momento aparece Miriam com seu olhar, mas ela não sabia o que ia acontecer. Os pais não sabiam o que ia acontecer. Não se sabia se as águas levariam aquele cesto em direção a águas profundas. Não se sabia se um animal selvagem atacaria. Os perigos estavam todos eles à volta. Os perigos tinham todos eles, mas nesse momento houve uma entrega dos pais. Houve uma entrega para a mão de Deus. Foi transportada naquele momento através da fé. Através da fé se gerou um caminho até as margens do Nilo. E nós vemos que esse aspecto da fé que entrega, esse aspecto da fé que o seu amor entrega e consegue ver aquilo que não se vê, nós vemos que isso é um grande mistério, porque nós pensamos, a nossa fidelidade nos sustenta, é verdade, mas é a fé que traz sobre a fidelidade o valor da fidelidade. Não é a fidelidade que traz a fé. Quando nós falamos dos frutos do Espírito em Gálatas, nós vemos o seguinte, que um dos frutos é fidelidade. Agora a fidelidade apenas está testificando quanto estou crendo na manifestação da justiça de Deus. Então, quando nós olhamos para a situação de Moisés, nós olhamos que a própria fé disse para as águas: vocês recebam Moisés e cuidem de Moisés. E o próprio instrumento do inferno, que naquele momento era o executor daquela maldição, fez que apresentassem para a filha de Faraó, para que aquela semente não apenas passasse pelas mãos daquelas águas, mas também chegasse ao centro, ao coração do Egito, onde Deus desabrocharia aquela libertação para o povo de Israel. A libertação que Deus projetou através da vida de Moisés, ele passou pelas águas que eram o momento culminante da retirada de uma geração. Mas também a palavra do Senhor nos disse que o Senhor foi além disso. A fé onde eles geraram aquele filho, a fé onde eles geraram aquele ambiente, os levou ao centro do coração do Egito. Eles estiveram dentro da casa onde era gerada a maldição, onde era administrada ao povo de Israel. Ali foi colocado Moisés, porque somos preservados pelo poder de Deus, mediante a fé. E quando nos examinamos a fé, nós examinamos que a fé, ela realmente é a condição. A palavra do Senhor nos disse que, no Salmo 89, que o Senhor, justiça é o caminho, é o fundamento do Senhor. Mas no versículo seguinte ele disse: graça e verdade te precede. Graça e verdade te precede. Se a graça e a verdade nos precede, diz que a graça, ela mais ou menos, ela envolve a verdade para que ela seja preservada. Quando nós usamos a atmosfera da graça, a atmosfera ao nosso redor, para preservar a verdade que temos em nosso coração, nós estamos gerando a verdade
que vai sustentar a fé que virá. Então, toda a atmosfera ao nosso redor da graça, ela tem o intuito de preservar a verdade que atrairá a nossa fé. Por isso, o apóstolo Paulo, quando fala em Tessalonicenses, ele está falando de algo, ele fala de uma das manifestações tão preciosas da fé. Paulo está falando em 2 Tessalonicenses sobre 51 depois de Cristo, uma grande perseguição sobre a igreja. E Paulo consegue nos dar um panorama do aspecto que estava trabalhando a vida dos irmãos. E ele diz o seguinte, capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 3, diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Ele está dizendo que o nosso olhar de fé, o nosso crer, ele produz no nosso meio uma manifestação de confiança e amor, uma manifestação de fidelidade. Ele estava dizendo que a postura dos tessalonicenses a respeito das perseguições lhes trazia mais amor, mais um olhar muito mais fraterno sobre tudo que via. A sua fé estava sendo manifestada, mas seu amor estava crendo. Porque se a fé é o amor crendo, ou seja, nossa visão, ela se desloca da pessoa para a maldição, se desloca para o verdadeiro inimigo, se desloca para a iniquidade, se desloca para o pecado, se desloca para o ambiente que está destruindo aquela situação. E se esse olhar olha para o lado certo, nosso olhar para o irmão, nosso olhar ao nosso redor, ele se enche de compaixão, ele se enche porque nós estamos lutando com o inimigo que está além disso. Quando os pais de Moisés, eles durante 3 meses, eles geraram atitude de fé para poder pegar e dizer: água, pega aí, vê se você realmente é capaz de lidar com a soberania de nosso Deus. Pegue água, pegue isso, pegue e vê se você consegue, se você consegue executar aquilo que meu soberano Deus já determinou a respeito desse moço. Naquele momento a fé abriu um caminho, fechou a garganta da água, fechou a garganta do rio Nilo, para dizer que a fé, ela é capaz de realmente, de preservar alguém até o momento do desígnio de Deus. Naquele momento que eles geraram naqueles meses, viram a criança, filho deles, viram todo aquele ambiente que estava ao seu redor. Eu acho que quantas vezes pensaram que a solução viria de outro momento, mas Deus usou aquele que ameaçava as águas e a própria nação do Egito para o Senhor dar um tiro no coração da maldição, um tiro no coração daquele que ameaçava de geração em geração. Então, naquele momento, quando diz pela fé eles foram guardados, eles querem dizer pela fé foram gerados. Pela fé, aquela atitude demorou 3 meses para eles puderem chegarem à conclusão de que teriam que soltar, de que tinha que largar, de que tinha que ir em direção à maldição que os ameaçava de geração em geração. 400 anos eles já estavam no Egito. Só que nos últimos anos aquilo foi tomando uma dimensão, e ameaça, as parteiras foram ameaçadas, se aumentou a escravidão, se aumentou as obras, havia tanta escravidão ao redor que parece que não havia um aspecto de salvação. E naquele momento, quando eles geram, porque diz que aquele convívio daqueles 3 meses,
de Joquebede, Anrão, com Moisés, lhes trouxe certeza de que Deus estava no comando. E que realmente o inimigo deles, o primeiro inimigo que eles deveriam enfrentar era a entrega. Eles entregaram quando eles entregaram a criança sobre as margens do Nilo, eles deram um passo na direção de confiança. Nós falamos que fé, a palavra que define fé é confiança. A palavra que define fé não é fidelidade. Fidelidade é o resultado da minha confiança. A fidelidade vai aferir quanto eu estou confiando. E naquele momento que eles fizeram isso, eles deram um tiro no maior inimigo, por dizer o seguinte: eu quero ver o que você vai fazer agora. Está aqui, ó, pega. Naquele momento as águas, eu imagino que aquelas águas naquele momento, elas foram totalmente impactadas, porque a natureza, ela se manifesta dizendo sobre a glória de Deus. A natureza é substância da criação feita pelo Senhor. O Senhor é que dá a ordem à natureza. Ele sabe o nome das estrelas, Ele deu limite às águas. O Senhor é soberano sobre isso. Naquele momento o diabo estava usando o aspecto da natureza, o aspecto do rio Nilo, para trazer medo, terror, para trazer naquele momento não existe saída. Mas Deus usou a ameaça do diabo para dizer: eu dou limites até na natureza. E aquele aspecto da entrega dos pais, quando chegaram à beira e colocaram naquele junco, colocaram no meio dos juncos aquele cesto com vime e revestido de betume, aquele aspecto da entrega sacudiu o rio Nilo e trouxe uma providência da filha de Faraó para chegar naquele momento. Não é uma casualidade, não existe nenhuma casualidade, existe uma providência da fé abrindo caminhos onde não tem. O Salmo 85, quando fala a respeito disso, o Salmo 85 nos diz algo que nos abre um caminho de entendimento sobre a fé. O Salmo 85 diz o seguinte: diz: da terra brota a verdade, da terra, dos céus a justiça baixa seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A justiça de Deus é que abre caminho onde não tem. É a justiça do Senhor. Agora, veja só, ele diz o seguinte, que a justiça baixa seu olhar e olha para a verdade que está no nosso coração a respeito da promessa que Deus fez. Deus fez promessa sobre o teu ministério, Deus fez promessa sobre a tua família, Deus fez promessa. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos lidando com algo que precisa realmente ser gerado no coração, entregando pela fé, para que a maldição seja cortada, para que a iniquidade seja barrada, para que o coração do inferno seja afetado pelo poder da fé. Sois guardados pela fé, guardados pela fé. Então veja só que nesse aspecto, a manifestação prática da fé que Hebreus está nos dizendo, houve uma parte prática deles. Primeiro, eles o guardaram pela fé. Segundo, eles entregaram pela fé. E a porta que o Salmo 85 diz, ele disse, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Nesse momento o Senhor abriu um caminho diretamente do coração daquela nação, da onde as cabeças pensantes praticavam e oprimiam. Daquele lugar o Senhor abriu um caminho e disse: Moisés vai ficar tutelado no meio deles e guardados no meio da maior aflição. É algo que está além do nosso conhecimento. Agora, quando nós falamos que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus,
ele se tornou justiça nossa. Nós vemos que o livro de Romanos, em capítulo 4, ele fala da mesma fé, só que esse livro de Romanos, ele desemboca nas promessas que Deus fez geracionalmente a Abraão, e ele desemboca em algo que ele diz: o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça. Abraão, esperando, capítulo 4, versículo 18, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Irmãos, a incredulidade, nós temos falado sobre a incredulidade de Marta. Nós temos falado que a incredulidade não é só uma manifestação daquele que não crê no Senhor Jesus Cristo. A incredulidade que as Escrituras nos apontam só a incredulidade a respeito do momento, da ação de Deus, no momento que nós precisamos, a ação de Deus. Ele não duvidou por incredulidade, ou seja, a incredulidade nos rouba o momento da paz, nos rouba o caminho, nos rouba o perceber o caminho de Deus. A incredulidade, ela nos afasta aparentemente da dor, porque é uma fuga. A incredulidade é uma fuga que nós temos uma fuga em direção à oração, uma fuga em direção ao trabalho, a fuga de Marta era fazendo coisas externas e falando daquilo que a sua irmã não estava fazendo. Essa fuga de Marta traz uma morada de iniquidade tão forte que a desvia do processo da fé, porque a fé, para se manifestar, você precisa olhar cara a cara para a tua situação. Aqui diz Abraão: esperando com esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido. A incredulidade não vê o corpo amortecido, não tem força para ver o corpo amortecido. A incredulidade não deixa você ver o que você está enfrentando. Você não suporta as palavras que ouve, você não suporta a situação que ouve, você produz uma fuga a respeito daquilo e você não consegue olhar para teu inimigo cara a cara. Então, quando Abraão diz que ele olha para o corpo amortecido, ele está olhando realmente, a fé lhe está trazendo paz naquele momento. Ele se fortalecia dando glória a Deus, ou seja, refazendo a sua visão de promessa. Ele tinha uma promessa foi feita por Deus, uma promessa foi realizada pelo Senhor. Porque nós temos muitas vezes aspectos de Marta que não verão milagre. Por quê? Porque há uma fuga sutil, a pessoa não quer ver aquilo. Irmãos, quando nós estamos agindo pela fé, Deus não está trabalhando apenas no milagre, Deus está trabalhando na nossa intimidade com Ele. Deus está trabalhando naquele momento, está nos refazendo um caminho que nosso coração perdeu, que nosso coração não alcançou. Deus está nos levando por um caminho de intimidade, está nos levando por um caminho de confiança, porque fé é a confiança em Deus. O capítulo 11 de Marcos, versículo 23 diz: crede em Deus. E o Senhor Jesus, quando está falando de fé, o próprio Senhor Jesus diz: crede em Deus. Quando ele está dizendo crente em Deus, existe uma saída, existe um caminho, existe uma saída preparada pelo Senhor, existe uma visão. Todas as vezes que existe uma ameaça à nossa família, às nossas vidas, ao nosso ministério, à nossa saúde, ao nosso futuro, as incertezas, o que traz para nós? Traz o desafio da confiança. Mas muitas vezes as pessoas dizem: não, eu estou confiando, Deus vai fazer. Eles estão confiando de que forma? Do aspecto que Joquebede estava confiando, ou do aspecto que Marta estava confiando? Marta também confiava num Deus que fazia e que faria, mas não faria nesta vida.
não agiria neste momento. A sua incredulidade estava camuflada. A sua incredulidade estava fora de lugar, estava em outro lugar. O seu crer estava alicerçado em coisas externas, estava alicerçado, não conseguia olhar para o seu problema, ela não conseguia ouvir a voz de Deus, não conseguia ver o Senhor Jesus na sua providência, lhes trazendo a providência para aquele momento. Eu creio que os 3 meses que os pais de Moisés ficaram com ele, diz, pela fé eles os ocultaram. Pela fé, aqueles meses, aqueles foram cruciais para ele saber o momento da entrega. Aqueles meses foram cruciais para ele entender que havia uma providência exclusiva de Deus. Aqueles meses com a criança, eles foram preponderantes para ele olhar para o rio Nilo e dizer: você não tem poder para segurar meu filho. Essa nação não tem poder para segurar meu filho. Você não tem. Aquele momento foi uma visão, a mesma de Abraão. A pessoa de Abraão diz o seguinte: mas se for, não duvidou por incredulidade da promessa, mas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando nós saímos daquilo que estamos enfrentando, por engano, porque não nos damos conta, irmãos, a fuga não é só, a fuga que nós materializamos são pessoas viciadas, mas tem vícios em nós, que são amenos, que são religiosos, que são vícios que estão nas nossas vidas, que nós não enfrentamos o que temos que fazer, não olhamos para o nosso inimigo, nós não podemos olhar porque nossas emoções não seguram, porque não tem força, porque não estão alicerçadas na fé, estão alicerçadas nas emoções que estão ao nosso redor. E quando nós não olhamos, como Abraão disse, Abraão sentiu o peso. A palavra não diz que Abraão foi intacto, que ele não sentiu o abalo olhando para seu corpo. Tanto ele sentiu o abalo que ele diz que ele precisava se fortalecer dando a glória a Deus. Ou seja, o instrumento que manteve a sua fé diante das circunstâncias foi dar um glória a Deus. O que é dar um glória a Deus? É a busca, é retomar a visão, é retomar e dizer, só um pouquinho. Eu creio que os pais de Joquebede, a palavra diz que Miriam ficou olhando para o leito do rio. Eu creio que eles não quiseram nem olhar naquele momento. Eles pegaram e disseram, filha, dá uma olhada ali. Dá uma olhadinha ali, para ver qual é a direção que vai tomar. Porque era o momento da entrega. Entregou. Se eles entregassem e ficassem, Senhor, traz de novo, eles entregaram, por isso foi a entrega, o momento da entrega deste casal. Eles entregaram. Eles não quiseram nem pegar de novo, porque eles podiam entregar e olhar e pegar de novo. Mas eles entregaram e falaram, olha Miriam, olha aí o que Deus vai fazer, porque nós já entregamos para o Senhor. E nesse momento dessa entrega, agora, o caso não era o momento da entrega, nós entregamos quando volta a ameaça do inferno. Eu não sei quantos dias ficou aquele cesto ali, não sei se ficou 1 hora, ficou 4 horas, se ficou 1 dia, se ficou 2, eu não tenho conhecimento. Eu só sei que se abriu um caminho que não tinha se aberto, diretamente a filha de Faraó o recolheu. E as providências foram muito mais do que essa. As providências foram do cuidado daquele menino, da forma como aquilo se refletiu já em benefício para aquela família. Porque Moisés, quando eles se entregaram a Moisés, Deus os devolveu, criem ele, que eles vão pagar um salário para vocês, até ele ficar grande. É algo impressionante. Você entregou, Deus devolveu. Você entregou, Deus devolveu. A mesma situação de Abraão. Então nós vemos aqui que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado, olha só,
aqui vem a conexão com a justiça que abre caminho. Ele disse, ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aí entra a justiça do Senhor Jesus Cristo. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. O que ele está dizendo? Nós temos algo na nossa frente que é iniquidade, que é torção, que é maldade, que não está no nosso caminho, não pode continuar. Ele está dizendo, isso tem que ser retirado. E o que pode ser retirado é somente a justiça que nós esperamos que nosso Deus traga através da fé. Ele diz o seguinte, e não somente por causa dele, diz a palavra, no versículo 23, está escrito, ele foi levado em conta, não só por ele que ele foi levado em conta, seja pela situação de Abraão, mas também por nossa causa. Aí nós somos tocados agora aqui, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, ao Senhor Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. O ressuscitar de Cristo, ele nos traz a esperança da justiça sendo restabelecida em nossas vidas. O ressuscitar. Porque nós dizemos que nós, homens de Deus e mulheres de Deus, precisamos ressuscitar a cada situação, para que a justiça de Deus se estabeleça, para que a justiça abra caminho, para que não, irmãos, nós podemos abrir caminho com nossa mente, com nossa capacidade, com nossos bens, nós podemos abrir caminho de tantas maneiras, nós podemos levar isso até o limite disso, só que no momento que Deus pega com a sua mão, ele vai agir com a justiça dele, ele vai trabalhar com a sua justiça. Então eu quero, finalizando aqui, quero trazer uma palavra de esperança para aquilo que não está certo ainda na vossa vida, na nossa vida. Esse olhar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, ela realmente, ela é alimentada em nosso coração pela promessa de Deus feita a nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus em Romanos diz, não é somente por Abraão que Deus fez isso. Não é somente por causa dele, está escrito, que foi levado em conta, diz a palavra, mas também por nossa causa. Ou seja, Deus disse, em Abraão serão plantadas as gerações. Agora, não é só pela causa de Abraão, porque Gálatas nos faz, e no nosso contexto de aliança, ele nos traz para a mesma bênção de Abraão. E neste momento que o Senhor disse, o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele é a nossa justiça. Ele pode nos ressuscitar em qualquer área da nossa vida. Meus irmãos, só que veja uma coisa, 2 aspectos que você deve examinar nesse momento. Se as coisas estão acontecendo fora, você não está participando, você não está entrando diretamente no contexto do que você está vivendo, você não percebe a voz de Deus para aquela situação, é possível que você esteja como Marta, esteja vivendo a tua fé fora de tempo. A incredulidade cegou o entendimento do milagre, cegou o entendimento da providência. As nossas feridas, as prisões de medo, de feridas que nós temos, que viemos trazendo, muitas vezes não nos deixam. Não vou olhar essa situação é para Deus. Eu não vou enfrentar o Nilo, eu não vou enfrentar o Egito, eu não vou enfrentar essas águas, isso não é para mim, isso é para Deus, é para Deus, mas a nossa fé nos faz olhar para nosso inimigo na cara dele. Por isso, Pedro, naquele texto final de Pedro, quando fala a respeito da fé, ele diz algo tão especial. Ele diz, bendito
capítulo 1 de Pedro, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, a ressurreição, a esperança está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E é aí que ele diz: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para a revelação no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, se por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, revelação de Jesus Cristo. Duas coisas: ressuscitar e revelação. Milagre tem a ver com ressuscitar e com revelação. O Senhor te traz para a atmosfera profética dele e te mostra o caminho que te sustentará na próxima estação. Quando chega algo à nossa vida que nos desafia, é porque Deus está querendo traçar um caminho de justiça, para que a próxima estação nós possamos andar de uma forma muito especial em vitória. Agora, o maior engano que nos atinge é realmente a incredulidade. A incredulidade, ela nos afasta do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do milagre que Deus quer fazer na hora. E muitos de nós estamos feridos, desapontados, cansados. Mas não estamos cansados porque a fé diz: pela fé eu tenho paz. Nós estamos cansados por viver fora do milagre, por viver fora das circunstâncias. Joquebede e seu esposo, eles tiveram 3 meses, pela fé o esconderam, o guardaram, porque eles tinham que entregar aquilo que Deus estava lhes dizendo que faria. Você já entregou? Você já entregou? Entregar é fácil? Não. Entregar é uma morte que vai acontecendo a cada manhã. Ninguém entrega porque a entrega de Abraão está clara nas Escrituras. É uma entrega que sente fraqueza, que sente medo, que sente angústia, mas ele volta no mesmo lugar e se fortalece dando glória a Deus, olhando para a promessa que Deus fez. Que alguns dizem: não quero sentir mais isso está com Deus. Que engano, meu irmão. Um engano, porque Deus está te tratando. Porque quando Deus nos leva através da fé, a primeira revelação não é da promessa, a primeira revelação de quem nós somos diante do Senhor. A primeira revelação de uma tribulação, a primeira revelação que nós temos é nosso tete a tete com o Senhor, é nossa relação com Deus que ela se estabelece. Nós estamos lutando com uma iniquidade, com pecado, nós estamos lutando com um inimigo que está ali, mas na verdade o primeiro impacto não é na pessoa, é em nós. Então, quando Abraão disse que ele se fortaleceu, está dizendo o seguinte: que na caminhada que ele estava esperando, que a sua bênção estava chegando, ele teve experiências de ser fortalecidos através da fé, de ser encontrado por Deus, dizer: meu amigo, caminha um pouquinho mais, meu amigo, hoje estou te dizendo aspectos especiais dessa relação com Deus. O que as pessoas dizem? Marta tinha uma ferida no seu coração, tinha uma incredulidade que não lhe deixava olhar para o momento do milagre, para o momento da transformação. A transformação nossa vem de glória em glória, ou seja, do ressuscitar diante de nós as situações que Deus quer. Então, nesta manhã, eu quero te convidar a
você colocar sua mão no seu coração. É fácil dizer o seguinte: se credes, verás a glória de Deus. Agora, quando Deus nos chama a olhar para o problema e entregar, Joquebede e seu esposo demoraram 3 meses para entregar. Não sei quanto tempo você vai demorar, quanto eu vou demorar. Cada um tem seu tempo. Eles demoraram 3 meses para poder entregar Moisés. Eles não conseguiram. Eles tomaram só que pela fé. Eles ficaram aqueles 3 meses para poder entregar para Deus. O que aflige você nesta manhã? O que tira a tua paz? Salmo 85 diz: a verdade e a paz se beijam. Pela fé tenho paz com Deus. Essa paz, ela é construída a cada manhã. Não é hoje que você recebeu e você está radiante porque recebeu uma palavra do Senhor. Amanhã você vai percorrer outra parte dessa entrega e você vai ter que lutar. Você vai ter que se fortalecer olhando para o Senhor, dando glória a Deus. Dar glória a Deus não é apenas emitir um som. Dar glória a Deus é caminhar por um caminho que não ainda manifestou o que você está esperando, e você manter a atmosfera profética ao teu lado, você manter tua convicção, você poder olhar e dizer: Senhor, está doendo, está difícil, mas o teu fortalecimento, ele chega ao meu coração. Esse fortalecimento eu percebo nas coisas que o Senhor está fazendo, eu percebo na revelação que o Senhor está trazendo, eu percebo no meu amor que está aumentando, eu percebo na visão que está sendo preenchida pelo caminho. Ele disse: a Moisés eu manifestei os meus caminhos. Moisés não teve problema? Teve. Ele teve situações extremas de conflito que até lhe impediram de entrar na terra de Canaã. Mas a Moisés Deus lhe mostrou os caminhos de confiança. Volto a dizer, fé e confiança. Se Deus, pela fé nós manifestamos nossa confiança, Deus nos fará trilhar por esse caminho para que nós toquemos a confiança. Coloca a tua mãozinha aqui no teu coração nesta manhã. Quero orar por você. O que está faltando? Como estão as circunstâncias ao teu redor? Você está vivendo fora do caminho de confiança? Volto a lembrar você. Paulo disse que a sua fé aumentava e o amor entre os irmãos aumentava. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta manhã, te engrandecemos, e nesta manhã nos colocamos nossos corações diante de Ti. Assim como Abraão, nós sentimos o impacto das flechas, dos desafios de caminhar em confiança num caminho que não conhecemos, num caminho que é guiado pela justiça, não é guiado pelos nossos passos, é guiado pela justiça de Deus. São caminhos que não conhecemos, e esses caminhos, eles são desafiadores em nosso coração, eles são desafiadores dentro de nós. Oh, grande Deus, são desafiadores diante de Faraó, diante do Nilo, das águas do Nilo. Mas graças a Deus pela sua palavra que diz: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nesta manhã, liga sé, riga mas, sarai, haja fortalecimento nos corações. Nesta manhã a visão seja ampliada, que o discernimento seja ampliado, que a
paz de Deus, que excede todo entendimento, invada vosso coração, e que você refaça teus projetos, você refaça aquelas promessas que Deus te deu. Que você neste momento diga: Senhor, eu entrego isso, mas eu fico com a promessa, olhando para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada, que Deus vos abençoe.